E como diz assim, as luzes assim estarão diante de vós, não é verdade, filhos meus? Como diz assim, filho, traga assim, tem aquele assim, como diz assim, esse assim, dos palavreados assim, desse assim, do grande mestre assim, filho? Isto assim, faça assim as forças e a luz, abarcando assim, a grande hospedeira, a grande luz, a grande força assim, da grande universo, que seja abençoado diante do Pai, diante do Filho, diante do grande Espírito Santo, acalmando assim os corações, trazendo força assim aos filhos da terra. Que assim seja. Os pobres podem melhorar, vivendo e pensando na vida do Espírito. Os sãos devem pedir primeiro as riquezas espirituais sobre todas as coisas e depois para as necessidades materiais e para dar aos demais. O homem que quer ter demasiado deve pensar que ao ter muito se converte em um administrador da causa suprema de Deus. E quem tem muito deve repartir com os que nada têm. O que quer que tenha só para si está bem, porém o que tem mais do que necessita está obrigado a dar aos seus semelhantes. E eis aqui, se queres ter mais do que necessitas, então está obrigado, como bom administrador, a repartir mais com os teus irmãos. E se poucos tens, então é que muito tens em espírito, ou estás pagando de dívidas passadas. Tudo se alcança com a fé, as moedas, a saúde, o da terra e do céu, tudo se alcança com a fé. Quero só fazer-te uma pergunta. Tens fé em Deus, em mim e em ti? Em Deus porque é nosso Pai, em mim porque sou o Mestre, o diretor das almas e o governador espiritual do mundo. Em ti porque vais espiritualizar-te, vais progredir com os teus próprios esforços. E que assim seja. Que assim seja. Não é verdade, filhos meus? E vós assim entendem, como diz assim na terra, que é necessário assim ter a partilha correta, que é necessário assim ter a força de Zambi sobre todos, diante assim da carne e diante do Espírito, que é necessário trazer as forças dos céus diante da terra, a força da terra diante dos céus. É necessário assim, filhos meus, que todos vós estejam assim complacentes diante assim da magnitude que se é trabalhado diante das forças do grande universo. É necessário assim, filhos meus, que vós tragam a pureza de vossas essências, de vossos amores, de vossa luz, de quem os criou. E como diz assim na terra, trazendo força assim aos que precisam, aos que necessitam, trazendo luz àqueles que muito têm e nada repartem. Vós entendem assim, filhos meus? Sim, Diante de tudo que vem assim, diante dessas grandes estradas que andam assim, como diz assim, nas grandes estradas astrais, nas grandes estradas terrenas, tudo vem assim caminhar diante de muitas lutas e muitas transformações. E como diz assim na terra, filho, esse assim será o primeiro de muitos, se os filhos assim não se resignarem. Vós entende assim, filhos meus? sim. Como diz assim, quando os filhos assim, como fala assim, em outras assim estações, outras dimensões, não tiveram ouvidos para ouvir, não tiveram olhos para ver, filho, tivemos que retirar de uma força muito grande da natureza, tivemos que mexer com muitas forças que puderam, assim como se diz na terra, trazer aos filhos a consciência do Espírito. Então, assim, tivemos que desfazer muitos orbes para que eles pudessem, assim como diz na terra, ter, assim, a grande dor de não ter, assim, a recompensa. Vós entende, filhos meus? E como diz assim na terra, filho, esse assim, diante dessa jornada, diante dessa grande estrada, diante de tudo que vem assim, como diz na terra, a proporcionar a vós todos muitas luzes, vós assim retornaram.
E ao retornar, veio diante de todos vós muitos irmãos de Cristo. E como diz assim, irmãos em Cristo, vós entende, filhos, vieram assim, como se diz, aquele que vós chamam assim de grande Jesus, vieram assim aquele que vós chamam assim do grande Oriente, do grande Buda, do antigo, como diz assim na Terra, do antes assim, do Krishna, como fala assim na Terra, na verdade, filhos, vieram muitos irmãos assim a poder permanecer com que vós assim pudessem ficar diante desse assim que os abriga, vós entende, filhos meus? Sim. Então é necessário a consciência plena. É necessário, como diz assim na Terra, a preocupação diante do Espírito, a preocupação diante da matéria, mas ela precisa ser plena. Ela precisa estar assim diante da verdade, pois somente a verdade chegará assim ao quem vos criou, ao quem deixou com que todos vós assim pudessem cumprir diante da missão. Muitas preocupações ainda irão vir, filhos, diante dos vossos batedouros. Muitas luzes irão, assim como se diz, se acender também para aqueles que vão poder dar a permissão dela entrar. Então, o que digo a todos vós, filhos, olhem assim para todos vós nesse momento, olhem assim para os seus nesse momento, olhem assim, como se diz, diante da grande libertação. Liberte, filha, se vós fazer a libertação daqueles neguinhos assim, que tem assim a vossa cutela, como diz assim na Terra, vós verás assim a força que esses neguinhos terão. Liberte diante assim, como se diz, daquilo que prende, diante assim, desse assim, que faz assim, o genitor, vós entende, filho? E isto assim, trate-os assim, filho, como diz assim, irmãos, vós entende, filho? Trate assim, como se diz, como luz. Trate assim como força, e vós assim retirando esse sentimento que deixa muito preso, vós verá que encontrarão a luz. Entende que digo, filhos meus? Digo também assim, filho, a todos esses filhos assim que vós quer que esse Pedro fale, para que todos possam, assim como diz na Terra, a trazer assim a grande força da fraternidade. Vejo muitos assim querendo, mas com muita dificuldade das suas mudanças, vós entende, filhos? Porque ainda não conseguem encontrar, como se diz, esse Cristo que bate diante assim dos batedouros. Vós entende, filho? Por isso andam assim, como se diz, tristonhos, outros assim, faz assim o preocupadinho do ourinho, outros assim, que tem assim um pouco mais e enche assim, como se diz assim, as forças de que está tudo passando e eu assim não estou vendo nada e tudo acontecendo. Mas quando assim, filhos meus, trazer assim as naturezas vão responder muito mais, vós entende, filhos? Sim. É por isso que precisamos do trabalho de todos vós. Sim. Para que possamos, assim como se diz, manter assim esse orbe, manter assim o que vós chamam desse planeta, diante assim de toda a tranquilidade, de toda a vivência pura, para que vós possam compreender o que é assim a ajuda, o que é a verdadeira assim, como fala na Terra, de dar assim, fazer assim, a doar do mão, não é verdade? E isto assim, pretinho, como diz assim, filhos, muitos ainda estão muito assim, sono tagarelo, muito assim, somente na fala. Falo assim bonito, mas assim não faço ação. E assim precisamos ver que o pensamento precisa estar associado ao grande assim força dessas emoções purificadas e assim ter as atitudes boas. E não adianta também ter assim a mão para dar e querer assim as respostas porque estou dando. Vós entende, filhos meus? Sim. É necessário que faça isso com toda a complacência que existe diante da grande força do alto e diante da luz que dá a cada um de vós. Vós entendem, filhos meus? Sim, vozinho. Estamos fazendo assim uma grande limpeza, estamos assim fazendo grandes glórias, estamos assim, como se diz, ajudando muitos irmãos. Mas vejo também que todos vós estão muito assim a falar, mas estão a esquecer de dar assim aquele, como fala na Terra, aquele pedido, aquela oração, aquela, como diz assim, aquele pensamento a todos esses irmãos que estão indo assim diante do coletivo. E quando se existe assim o karma, filho, ele não está mais assim no coletivo, ele está diante de todos vós. Porque todos vós assim estão diante desses assim que vos passam, desses assim que vêm a querer assim fazer assim, tomando conta, assim como se diz, desse assim do físico, vós entendem, filhos meus? E assim como se diz,
ninguém assim, como fala assim, é santificado para que isso não ocorra. Mas todos assim podem estar diante do pensamento, diante assim do grande Pai, diante das forças, não deixando que nada venha querer atrapalhar assim a caminhada. E então assim, filho, nós cuidaremos de cada um de vós. Muitos filhos assim que estão diante desse coletivo, partindo assim como se diz, muitos estão muito conscientes, outros estão inconscientes, outros estão perdidos e precisam dessa força de todos vós. Vejo assim, muito assim, faço assim, esses assim dos burburinhos, vejo muito assim, como se diz do comentário, vejo muito assim que estão fazendo assim a consciência, mas não vejo a dedicação que é necessária a esses irmãos que estão assim a partir diante do corpo para assim o espírito. Vós entende, filhos? Sim. Então precisamos muito de todos vós. Essa ajuda assim que é necessária. Rezem pelos seus, mas não deixem de rezar por aqueles que vós também não os conhecem, mas que estão assim, todos diante de muita complacência, muita virtude, muitos erros, estão assim a caminho do grande Pai. Vós entendem assim? Somos. Então assim que digo assim, filhos, muitos ainda irão, muitos assim ficarão. E os que ficarão, filhos, ainda vão ter mais uma passagem tranquila, até chegar então à próxima passagem. E essa passagem, aqueles que não conseguiram entender esse chamado, vão assim fazer assim a partida mais dolorosa. E essa dolorosa, filho meu, são tanto para vós quanto assim para os seus. Vós entende, filhos meus? Sim. E quando digo assim, falo diante de todos, assim, não é verdade? Sim. Então é necessário que vós assim entendam, compreendam, tragam a força para junto de vós, junto aos vossos mentores, vossos orixás. Não deixem assim a vibração baixar, porque de baixar vós já vão receber muitas notícias, filhos meus. Muitos irmãos estão começando a ser atacados por aqueles que também têm a permissão de poder assim o fazer. E então assim vão se sentir muito prejudicados diante da mente. E virão assim, como se diz, a não aguentar tamanha dor. E ao não aguentar tamanha dor, vão abrir assim aquele que se deixa, assim como fala, filho, a passagem entre o corpo e o espírito aberto. Vós entendem, filhos meus? E então eles estarão sendo, assim como se diz, retirados das energias pelos irmãos que assim receberam a permissão. E está aberto assim, filho, desde assim, do ciclo passado para esse. E se assim como se diz, diante desse trabalhado do alto, diante desses filhos que assim não querem a evolução, diante desse orbe que vos cuida, vós assim estarão todos sujeitos a estar diante desses percalços, se vós assim não se fazer assim como se diz, filho, esse assim do leituras que alimenta a alma, doação que faz assim vós ter assim o pensamento bom, vós entendem assim? Sim. Vejo muitos filhos assim da corrente, muito ainda pegados assim às suas matérias, vós entendem, filho? Sim. Não adianta dar assim esses que vós chamam do alimento, se é aquele assim que somente então para dar, vós entendem, filho? Sim. Precisa ter mais consciência do que é, assim como se diz, a verdadeira ajuda, de dentro para fora. E não adianta também somente falar e não ajudar. Vós entendem assim, filho meu? Sim. Então vou pedir a todos vós que diante da grande consciência, diante da grande luz, vós possam estar assim, filhos meus, plenos diante assim da grande verdade, da grande bondade, plenos assim para ajudar. E quando Pedro diz que vai fazer o iniciado dos trabalhados, filho, não é assim para toda a corrente, não é assim como se diz para todos assim que vêm diante deste templo, vós entendem? Filho? Sim. Quando é o iniciado, é para muitos irmãos que vão necessitar de vós, como diz assim, e muito perturbados, filhos. Então assim, porque não conseguiram fazer essa libertação que vos peço para vós assim, neguinha, diante dos vossos, vós entendem, filho? Estão muito apegados a sentimentos, assim como se diz assim, esses assim que prendem a vós, em vez de sair para fazer a construção, de se libertar, que são esses que vós chamam assim, desse que corre na veia, na verdade, filhos? Sim. Vós mais o prende com sentimentos muito pequenos ainda, vós entendem, filhos? Então é necessário fazer essa libertação
aceitando assim que são irmãos, porque assim o grande mestre fala, todos aqui são irmãos, todos aqui são pais, todos aqui são mães e todos aqui vão seguir a mesma jornada. Vós entende, filhos? Sim. Então assim, filhos meus, a limpeza assim está feita, mas muitas doenças assim do corpo e da alma surgirão. Esse assim, como se diz, ainda vai abarcar, como vós chamam, desses vírus, na verdade, filho. E não é somente esse, filho. Muitos ainda vão abarcar a todos, vós entende assim, filho? Sim. Muitos ataques ainda receberão, mas é necessário toda essa vibração. É necessário, como essa neguinha assim do cavalo deu fala, a confiança. Vejo muita perda de confiança, filhos. E aí começa assim, como se diz, as dúvidas, vós entende, filho? Sim. E não são dúvidas assim que são necessárias para o aprendizado, são dúvidas que vão afundando, e assim aqueles que estão assim, tem muitos irmãos assim, cuidando a todos vós. E se vós não tiverem o cuidado, filho, vós vão assim, como se diz na terra, ser atacados. Vós entende, filho? Sim. Até mesmo essa cavala deu. Vós entende assim, filho? Sim. Ninguém assim, como se diz, está assim diante de um santuário. Vós entende, filhos meus? Sim. Por isso é muito necessário estar assim, com vossas consciências assim, amenizadas, tranquilas e doadas diante do alto. Vós assim de pergunta de peito? Não, assim. Salve vós assim, filho. Quero dizer assim, filho, diante assim de todos que assim são os trabalhadores diante desse templo, para que todos assim, filho, venham assim, fazer assim, como se diz assim, uma oferta, assim como fala na terra, deixa assim como fala, filhos, de um roja banca, filho. Salve assim vós. Roja banca com a vela banca, a vela assim, como fala de pequena. Para que é esse? Salve vós, assim. É assim, do roja assim, filho, do roja banca. Salve. Então assim, como se diz assim, do vela banca, pode ser o pequena. Mas vós vai fazer assim, como se diz assim, um laço daquele assim que tem um fita, assim, que o Pedro está dizendo. Sim. Como chama? Fita mimosa. Esse petinho. Esse assim, para fazer assim, um amarrado assim, como fala assim. Um top. Esse, filho, esse assim, faz isso assim, nesses batismos. Isto. É esse mesmo que está dizendo. Faça assim, esse assim do top, assim, esse como vós chamam, e faça assim, botar assim, dentro assim, como fala assim, desses assim. Vaso. Cesto. Esse assim, o roja pode botar esse vaso, Tá. a vela assim ao lado, deixar assim por 7 dias assim, vós entende assim, filho? Todo dia esses neguinhos vão fazer o assentido. A vela banca representa assim, como se diz, a grande chama, a chama trina da grande limpeza. A vela banca vai representar a todos que estão assim a partir e a todos que estão a ficar. Vós entende, filho? A Cada um vela... em suas casas? Ou... Isso assim, Petinha, E a esse fita mesmo. mimosa é a branca, avó? Esse, tudo banco. Tudo branco. Tudo tá? banco. A fita assim é do batismo. A fita Aquele que batismo tem assim para vir, aquele que batismo tem assim para ir. Vós entende, filho? Vão deixar assim por 7 dias assim. Toda noite vai fazer assim um ascendido. Vós entende assim, Petinho? Sim. A fita mimosa amarrar na vela. Isso. Na vela ou na rosa? Não, na vela. Na vela. Na vela, assim, Na na vela. verdade, filho. E assim como se diz assim, filhos, adentrem. Adentrem assim, como se diz assim, para o lado que está assim pedindo a todos vós, para que fique diante assim dessa grande corrente. Vós entende assim, filho? Sim. Não adianta também assim, vós assim como diz assim na terra, ficar fazendo esses assim como fala, esses que vós chamam assim desses trabalhados que andam fazendo. A espiritualidade? Isto assim, filho, e somente assim como se diz, fazer o escutado, faz assim como se diz e deixa de lado. Vós entende, Salve, filho? avó. Faça mais doação assim na terra. Mas a prática? E isto assim, como se diz, faz mais desse assim, do escutado. Salve. São vós mesmo que estão trazendo, assim como se diz, as boas novas, não é verdade, filhos? Então aprendam com vós mesmos. Como se diz assim, não adianta assim vós mesmo falar e vós mesmo ter as atitudes assim, que não são assim condizentes com aquilo que estão falando. Vós entendem? Sim. O que o mestre assim acabou de dizer a vós. Que precisa de vós com amor diante do templo. Sim. É isso assim que ele quer de todos vós.
E todos assim têm assim, como se diz, esse poder divino de poder assim amar uns aos outros, não é verdade, pessoal? Sim. Então façam isso verdadeiramente, porque é chegada a hora, filhos. É chegada a hora de todos vós estarem diante da redenção ou diante assim da escuridão. Então que vós venham junto de nós para a grande redenção, não é verdade? Assim seja, avó. E como diz assim, se pensar assim na tristeza, se assim começar a mente ficar assim do faquinha, faça assim o chamado por vossas entidades. Faça assim o chamado a Xangô, faça assim o chamado a Oxum, faça assim o chamado assim ao grande Benedito, faça assim o chamado ao grande Cipriano, faça assim o chamado ao grande Joaquim, faça assim o chamado a todos que vêm assim diante dos vossos, como diz assim na terra, aos vossos assim templos assim terrenos, vós entende, filhos? E vós verão a força que tem. Então deixarei aqui, sim, filho, a grande mensagem assim do alto para todos vós. Confie diante assim do alto, confie diante das grandes plenitudes que estão assim a abarcar diante do salvamento desse assim que os abriga. Traga assim a tranquilidade para dentro do vosso ser. Deixem assim todas as enfermidades, todos os medos, todas as mazelas, todas as preocupações, todas as negatividades, todas as perturbações, que esse assim para o lado que não pertence assim a todos vós. Entendem, filhos meus? Façam essa luta interna com a paz, e a paz assim prevalecerá. Vós entendem, filhos meus? Sim. Façam essa oferta com todo o vosso coração, como assim, como se diz, com a doação de que estarão se ajudando e ajudando a todos os vossos irmãos. Faça a oferta a esses filhos que ainda vão ficar assim muito perdidos, esses que estão assim, como se diz, que estão assim, como fala assim na terra, filho, tendo assim que fazer o organizado e não conseguem. Vós entende, filho? Dos filhos menores. Só consegue fazer o organizado aqueles que não têm assim essa necessidade. Vós entende, filhos? Digo isso no material. Então é necessário que façam também as orações necessárias a esses filhos. Como diz assim na terra, muitas lutas virão, e elas estão tanto em encarnado quanto desencarnado, quanto há irmãos que estão diante da luz, quanto há irmãos encarnados que estão diante dessa consciência, trazendo força a todos os filhos. Então tragam para junto de vós esse grande trabalhado, que não esquecendo que antes de vós estar assim, diante desse que vos, que vós cobre, esse assim do corpo, vós são espírito. E se vós são espírito, vós tem toda a confiança, toda a luz para ajudar a quem está assim, diante dessa grande fraternidade, dessa grande luz, que vós assim o chamam de Umbanda, mas nós assim o chamamos de força da luz, da luminosidade, não é verdade, filhos meus? E vós verão que as luzes estarão assim a aplacar os vossos corações. E assim, filhos meus, se vós observarem, estão assim, como se diz, indo assim, os grandes karmas, aqueles filhos assim, como se diz, que ainda estão muito perdidos diante de si mesmo, diante de que vós chamam de religiões, diante que vós chamam assim, como se diz, de perturbações, diante que vós chamam assim, desse e daquele. Por estarem perdidos entre religião, entre que vós chamam esse assim do política, na verdade, filhos, é que dão abertura a esses irmãos muito inteligentes, assim como se diz, a fazerem esse trabalhado. E assim como se diz, Deus é tão beneficente, tão assim onipotente, tão assim onisciente, que Ele assim o permite, para que eles também aprendam, para que assim os encarnados possam ter assim mais luz dentro de si, mas muitas vezes não enxergando, se deixam assim como se diz, estar tendo assim aqueles assim influências pesadas diante da sintonia que se encontram do muito egoísmo, do muito orgulho, do muito força negativa. E nós assim precisamos estar à luz e sempre assim os respeitando, sempre assim os amando,
sempre assim orando por cada um desses irmãos. Vós entende, filhos? Sim. Por todos vós são assim iguais diante da mesma luz. Vós entende, filhos meus? Sim, sim. Então assim, nenhum assim é mais, nenhum assim é menos. Todos estão diante desse grande amor que é necessário para ajudar tanto aqueles que precisam quanto a vós mesmo. Não é verdade? Só. filhos? Só você. Deixo assim a luz a todos vós, deixo assim a proteção, deixo assim a força de todos, filhos, para que vós possam assim estar diante desse grande amor, para que vós assim venham a trabalhar junto ao alto com essa luz que vos abriga, com essa, como fala na terra, com essa tranquilidade, essa paz que vem assim a transformar os filhos da terra, não é verdade, filhos? Assim seja, avó. Deixo assim a paz a todos assim trabalhadores dessa grande seara, que eles possam se sentir assim fortificados, que eles possam se sentir amparados diante do amor. E assim como se diz, quando for assim esses particulares assim do matéria, todos vós assim conseguirão fazer o assumido, sabendo assim fazer o organizado. Mas quando assim se tratar do espírito, pode chamar por esse peito. Não é verdade? Salve-se. Estarei assim diante de todos vós a alumiar assim as vossas camuteias, as vossos assim organismos, as vossas assim células, as vossos assim tecidos, aos vossos assim como fala na terra, corpos assim, não é verdade? Assim seja, avó. Alumiando, protegendo e assim santificando. E aquele nego tá presente, tô vendo ele. Ai, eu senti. Tá presente assim, falando assim, diante assim de vós, filho. Diante assim, minha irmã amada, peço assim a força aos céus e a luz para que vós continue diante de vossa luta, para que vós tenha assim a força de estarmos sempre juntos diante da jornada. E assim preciso de vós diante do Espírito. Então seja mais Espírito e menos matéria. E assim estaremos juntos a completar a nossa missão, que é que viemos diante assim desse grande força que é a Umbanda, desse grande luz que nos aguarde. Não faça assim como se diz, aquele desesperado. Ainda virão muitas lutas diante dos vossos assim, destes assim que vós assim abriga e que nós assim constituímos. Mas assim como se diz na terra, não quero ver lágrimas assim, que vós assim venha derramar sem saber o que está assim a estar por vir. Então somente faça a vossa oração e eu estarei ao vosso lado orando junto. Assim seja. A voz assim, filho, deixo assim as grandes loas. Quero que vós assim aproxime assim aquele neguinho, vós entende, filho meu? Aproxime assim de vós assim, como diz assim, desses assim que tá assim muito assim perdido, vós entende, filho? O Michael? Esse mesmo, filho. Como diz assim, essa nega assim que tá assim acompanhando, tá assim como se diz assim, um pouco assustada com tudo que vê, com tudo assim quando se é permitido. E é necessário estar assim mais presente assim dos seus, vós entende, filho meu? Sim. Não deixe assim que o negativo o atrapalhe. Não deixe assim como se diz que esses assim como fala na terra, que esses assim, desses do vírus, não é verdade, filho? Sim. Vem assim como se diz a desunir. Ele veio assim para fazer assim como se diz esse separado somente para a proteção, mas não para o desamor, não é verdade, filhos meus? A voz assim, filho, quero mais assim como se diz na terra, luz diante de vossa caminhada e que já está tendo, mas é necessário mais paciência diante daquele nego assim do perna de calça, a voz entende, filho? Quero assim como se diz mais assim direcionamento, quero assim mais força e vós verá que vai estar ajudando sem esse sentimento que vem assim a querer abarcar, como se diz assim, a querer ficar assim como fala na terra, filho, como diz assim, preso. Vós entende assim, filho, liberte também, filho, para o amor. E verás que vós vai conseguir ajudar verdadeiramente a esses neguinhos, não é verdade? Que assim seja, meu avôzinho. A voz assim, neguinha,
deixo força e luz diante assim de vossa assim caminhada. Mas preciso que vós entre mais diante da grande espiritualidade para ter força assim e juízo de como diz assim na terra, de como seguir adiante com vossa missão. Não é verdade? Assim seja, Rosinha. E a todos assim, diante da corrente, deixo minha força e minha luz para que consigam assim ter o discernimento entre o espiritual e o material. Como diz assim, muitas coisas são assim do matéria, outras coisas são do espírito, mas os dois andam junto e quando andam junto não existe separação. Não é verdade, filho? E ao não existir separação, todos estão juntos, desde assim do ciência, desde assim do espírito, desde assim do encarnado, desde assim do desencarnado, desde assim do grande alto, da luz, desde assim da sombra. Nada está separado, filhos meus. Tudo é uno diante do Pai. Somente basta que tenha assim ouvidos para ouvir e tenha assim, como se diz, olhos para olhar. Não é verdade, filho? E assim o Pedro já vai. Aquele preto velho vem chegando de Aruanda para saudar nosso Congá. Sua morada é luz que brilha, ele é Joaquim que vai chegar. Pai Joaquim que vem de Angola, ele é sábio e curador. A sua luz que brilha longe para levar ao nosso Pai. Pai Joaquim que vem de Angola, ele é sábio e curador.